Então, bom dia a todos, muito bem-vindos à nossa oficina de hoje de empreendedorismo. E a temática de hoje é o plano de negócios. Então, já postei lá no ambiente virtual para vocês. Plano de negócios, normalmente eu uso esse modelo elaborado pelo professor José Dornelas, que está na bibliografia que eu já passei para vocês. Ele é um dos maiores especialistas e escritores sobre empreendedorismo do Brasil, né? É claro que tem o site Endeavor, que tem muito mais conteúdo, mas aí são várias pessoas. Eu estou falando a pessoa sozinha. Então, José Dornelas tem o site dele e vários livros já publicados, ó. Ele parece com o Jeff Bezos da Amazon. Né? Então, pessoal, o nosso plano de negócios baseado no professor Dornelas, ele começa com uma coisa muito importante, depois eu vou detalhar ela, a logomarca da empresa. O nome da empresa, né? Alguns dados, aonde eu vou instalar essa empresa, mesmo que provisoriamente, professor, eu não tenho uma ideia. Você pode utilizar o da sua casa ou aqui mesmo do Instituto Federal Catarinense. Depois eu passo os dados direitinho aqui da unidade urbana, já que nós temos com o apoio da FAPESC a criação da nossa pré-incubadora na sala 208. Então já foram comprados móveis, já apresentei para vocês a impressora 3D, quem quiser fazer alguma prototipação. E nós temos o nosso bolsista, o Felipe Greck, que faz esse trabalho de auxílio. E aí é o seguinte, olha só, ele já subliminarmente já coloca 3 pessoas como as criadoras da empresa, né? Ou pelo menos são sócios, não são sócios, ou tem uma participação. Como eu já expliquei em momentos anteriores, né, a Microsoft deslanchou mesmo quando o Bill Gates e o Paul Allen contrataram quem? O Steve Ballmer, que era o diretor financeiro. Então, normalmente você tem um que é o CEO, uma pessoa pela parte de vendas, né? E uma pessoa pela parte de operações e até administrativo financeiro, né? Mas o CEO é o responsável pelas operações. Beleza, então eu só tenho que ter um de vendas e um de administrativo financeiro. Não, mas o CEO é que faz administrativo financeiro. Então eu preciso ter outros 2. Por que é importante ter números ímpares? Para numa hora de votação você ter um desempate. Se são só 2 sócios, os 2 temarem por caminhos diferentes, eles vão acabar brigando. Se tu tens um outro, né, se acontece uma rusga, tem uma pessoa que gerencia. Se vocês lembrarem no filme do Steve Jobs, ele e o nosso amigo aqui, o Wozniak, estão vendo? Quando que a Apple realmente deslanchou? Quando eles acharam o terceiro sócio, que era o Mike McCollum. Certo? Então, se vocês olharem, quando era só esses 2 que eles faziam lá na garagem, etc e tal, a logomarca era essa aqui, que eles utilizaram. O selo do Isaac Newton com a maçã acima da cabeça dele, que foi a que ajudou ele a definir a lei da gravidade, né? Lá na Inglaterra ainda, né, dizem que é o pé original de maçã, eles cuidam lá com muito carinho para que, dizendo, esse aqui era a macieira do Isaac Newton, né? E o que ele fez? Ele colocou como se fosse uma Sharp e colocou Apple Computer. Bom, voltando aqui, essa logomarca, que aqui na foto, infelizmente, por ser 1977, ela aparece apenas em preto e branco, mas ela era colorida. Quem foi a pessoa que criou essa logomarca? A pessoa que criou essa logomarca
né, foi... Estava aqui antes... Ah, não, tá não nessa foto. Aqui, desculpa. Aqui. Tá nesse aqui. O Rob Janoff. Detalhe, por que ele fez essa mordida aqui na maçã? Para fazer o quê? O encaixe. Certo? Para colocar, olha, a marca era a maçã com esse. E por que ele usou cores? Além da cor chamar mais atenção, se você pensar que o arco-íris, claro que ele colocou em ordem diferente do que seria o arco-íris efetivo, né? Para que o verde ficasse aqui em cima, para ser a folhinha, etc e tal. Qual era o objetivo dele? Aproveitar o movimento hippie da década de 70 e o movimento LGBT. Então, ele quis transmitir o quê? Modernidade nesse processo. Tá, professor, então por que de colorido ela ficou cinza? Simples. Aí foi o Steve Jobs que colocou, tanto nos Mac quanto no iPhone, aquela possibilidade de acender um LED por trás da logomarca. E aí ficaria complicado você tentar colocar e manter todas as cores. Steve Jobs era sempre minimalista, vocês podem ver. Ele adorava um design maravilhoso, mas ele sempre dizia, olha, o mínimo fica melhor. Eu tenho que dar o máximo de soluções de ferramenta, mas no design, vamos fazer um design bonito e mínimo. E vocês veem, qualquer filme onde a pessoa vai dar, um cientista, alguma coisa, mostrava o pessoal usando o Mac. Né? Inclusive, o Soldado Valentine, que é a história de uma moça que ela estava desiludida, era uma Miss, né? E ela se desiludiu com o namorado que traiu ela e ela se alistou sem querer no exército. Né? Então ela sofreu muito no exército quando ela entrou para entrar em forma, para fazer as coisas e tal. E aí o seguinte, como é que ela conseguiu superar as dificuldades? Ela tinha um iPod, tá? E o iPod apareceu naquele filme inúmeras vezes. Inclusive, em um dos momentos, disseram, nós podíamos organizar uma festa. E aí, ela com o iPod dela e 2 caixinhas de som da Apple, fez a festa. Até chegar o sargento e acabar com a festa, etc e tal. Então, começaram a fazer o quê? A integração com o cinema. Né? Steve Jobs já tinha Pixar, né? Então ele já estava nesse mundo cinematográfico e ele adorava a questão de arte. Outra coisa importante, vamos pegar uma marca mais antiga, uma das mais antigas do mundo, que é a Coca-Cola, que está aí com 135 anos de idade. Além da logomarca, no produto deles eles capricharam no quê? Algo que não pode ser copiado. A garrafa. A garrafa. No que vocês acham que essa garrafa foi baseada, ou foi idealizada? Em que fruta? E é uma fruta aqui do Brasil. Procure aí na internet. Qual fruta inspirou a garrafa da Coca-Cola? Além de, obviamente, ela tem um design para você segurar com a mão, né? Normalmente você vai tomar ela gelada, vai tirar ela de um cooler, né? Ou dentro de gelo com água especificamente, para ela não escorregar da sua mão. Cacau, uma fruta do cacau. E é claro, o pessoal ainda brinca que isso aqui é o corpo de uma
mulher, né, com saia. Né? Então aqui, ó, coisa de dar um vestidão, né? E aí dá aquela abertura embaixo. Mas por que eles fizeram isso? Para se diferenciar dos concorrentes. Na história da Coca-Cola, assim, uma coisa bem rápida, ela começou como você vai nos fast foods aí, o Bob's, o Burger King, o McDonald's, ou o Subway, né, que são os mais comuns que existem aqui no Brasil, que você vai lá para tomar o refrigerante, eles não te dão a garrafa ou a latinha. Na maioria das vezes eles te dão o quê? Copo, certo? Então, como é que eles recebem isso? Eles recebem, obviamente, o refrigerante pronto, mas quando começou a Coca-Cola, eles recebiam o xarope, colocavam raspa de gelo dentro do copo, colocavam o xarope e adicionavam a água com gás na hora. Até que teve um pessoal que teve a ideia, puxa, vamos fazer engarrafado. E aí eles foram para o grande executivo da Coca-Cola, que comprou a marca da Coca-Cola depois da morte do Pepperbone, que era o inventor, né? E fez o quê? Ele tinha uma empresa de tecidos. E para divulgar a Coca-Cola, ele fazia o quê? Ele dava cupons. Então, se a pessoa comprava roupas, alguma coisa dos produtos dele, o pessoal ganhava cupons para experimentar a Coca-Cola. Né? Isso foi uma coisa legal. E o engarrafamento foram pequenos distribuidores que pegaram fatias dos Estados Unidos para fazer a distribuição em garrafas. Mas eles não pegavam muito longe. Eles queriam o quê? No máximo, a distância de 2 dias andando a carroça, que era o que tinha na época. Então eles saíam distribuindo a Coca-Cola e trocando as garrafas, passando nos bares e nos mercadinhos, pernoitavam num lugar, continuavam no outro dia, certo? E iam voltando, né, de novo. Então era praticamente a semana toda. Então se você carregasse a carroça segunda de manhã, você ia na segunda, na terça, na quarta, podia voltar por um outro caminho, obviamente. Atendia quarta, quinta, sexta, você já tinha que fazer prestação de contas, etc e tal. Essa era a distância. Aqui no Brasil não é diferente. A Coca-Cola tem um sistema de distribuição assim. Então, são, se eu não me engano, 42 fábricas e são 3 empresas, 3 CNPJs diferentes que fazem a comercialização da Coca-Cola, desculpa, produção da Coca-Cola, ou seja, pega o xarope americano, coloca a água, invasam e entregam. E aí, claro, nós temos centenas de distribuidores da Coca-Cola aqui no país. Então aqui nós temos um distribuidor aqui que é mais antigo, se eu não me engano, a Pindonaco, né? Mas a Martins é da Ambev, é a concorrente direta, né? E claro, a Coca-Cola ela teve que fazer o quê? Fazer parcerias para não perder para a Ambev. Por quê? A propaganda da Pepsi, que é a principal concorrente da Coca-Cola, era o slogan pode ser. Então, se você quisesse cervejas Brahma, Skol, Antártica, etc e tal na sua festa, você tinha que comprar obrigatoriamente Pepsi, soda limonada e Guaraná Antártica. Não é? E a Coca-Cola começou a ficar para trás nisso. A Kaiser era muito ruim, literalmente. Mas o que eles fizeram? Parceria com a maior produtora de cerveja de exportação mundial, que é a Heineken. Melhoraram a Kaiser, que era de 13 dias, passou para 17 dias e distribuía junto. Tem uma situação que é o seguinte, para os Estados Unidos eles queriam a Heineken original. Então eles fizeram o seguinte, antes iam 4 navios de Coca-Cola
por mês para a Europa. Chegava lá, tirava a Coca-Cola e voltava vazio. O que eles fizeram? Passaram para 5, para dar os 35 dias. O navio vai mais devagarinho, voltando. Chegava lá, lavava os containers, colocava todo o produto da Heineken e ela vinha flutuando no mar. Aos 35 dias, chegava nos Estados Unidos e desengarrafava. Eu visitei a fábrica da Heineken, que faz também a da Kaiser, lá em Araras, São Paulo. Lugar fantástico, né? É uma visita que eu recomendo se vocês tiverem mais detalhe, não vão com carro próprio. A gente foi de van já por recomendação do pessoal, era no evento da Universidade de Bauru, né? Foi todo mundo animado falando. Na volta foi um silêncio só. Mas voltando aqui, a marca da Coca-Cola começou assim, com essa letra criada pelo Hobson, que era o primeiro sócio do Peterborough. Ele usou essa letra aqui, que hoje, se você quiser, você pode baixar no seu computador, no seu celular, é a letra chamada letra Coca-Cola, né? Na verdade, o nome dela é Lock Cola, mas, porque não pode usar o nome Coca-Cola, mas todo mundo fala que é a letra padrão Coca-Cola. E ela é toda bem desenhadinha, né? Ele é que escolheu o nome do produto, porque os americanos gostam de coisas sonoras. Então, Coca-Cola. Assim como a Route 66. Já é famosa só pela pronúncia sonora, a vocalização dela. Ele tentou essa letra aqui. Não deu certo. Né? Ficou muito... o pessoal não gostou. Aí, o que fizeram? Deram só uma melhoradinha e colocaram o quê? Tiraram aqui o company, né? E ela já tinha, obviamente, o Czinho de copyright no final. Ó. Nos anos 1947, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, ela fez o quê? Colocou esse logo, a garrafinha e a escrita grande sobre a garrafinha, para associar a marca à garrafinha, que isso era E a Coca-Cola, durante a Segunda Guerra Mundial, fez a coisa mais louca que uma empresa poderia fazer nos dias de hoje. Né? Vocês devem ter ouvido falar que o grande general dos aliados foi o Eisenhower, né? Que ganhou da Alemanha e depois foi lá e ganhou do Japão também. E em uma das visitas, porque os soldados não ficavam o tempo todo no fronte, eles atacavam uma cidade, venceu, beleza, então aquela cidade ali ficava parada, outro grupo descansado ia para a próxima cidade. E num desses lugares onde eles ganharam uma cidade estratégica lá, o Eisenhower voou com um daqueles aviões grandes, cheio de garrafas de Coca-Cola para os soldados. E a felicidade desses soldados sentir o sabor de casa foi tão grande que saiu um famoso memorando, onde ele escreveu para o presidente da Coca-Cola, que era amigo dele, dizendo assim: quero 6 milhões de garrafas, né? 6 million bottles and fast, e rápido. O que o presidente da Coca-Cola disse? Olha, seguinte, vou colocar em cima de um caminhão, uma envasadora, porque você já tem as garrafas aí, mando mais algumas garrafas, e conforme for avançando, a gente não vai na linha de frente, mas o pessoal usava uma roupa do exército americano, eram soldados americanos treinados pela Coca-Cola para envasar e vender a 5 centavos, o mesmo preço que era dentro dos Estados Unidos. O que aconteceu quando ele fez essa campanha? Olha, nós estamos vendendo ao mesmo preço que nós vendemos para vocês aqui dentro dos Estados Unidos, para os filhos, maridos de vocês que estão lutando a guerra. O que vocês acham que aconteceu com a Coca-Cola? Obviamente que ela aumentou a venda dentro dos Estados Unidos. Outro fator importante. A cidade foi libertada depois que os nazistas saíram.
Eles restabeleciam o governo local, etc e tal, e ficavam cuidando da cidade por um tempo para não ter o revide. E, obviamente, os soldados tomavam Coca-Cola. O que acontecia? A Coca-Cola foi associada ao quê? Ao sabor da liberdade. No final da Segunda Guerra Mundial, ela tinha 64 unidades dessa produzindo a Coca-Cola. E, obviamente, que na fase de reconstrução da Europa, né, daquelas cidades, porque elas tinham sido bombardeadas, tiveram problemas de toda a ordem na infraestrutura, o pessoal local acabou criando o quê? Unidades de envasamento da própria Coca-Cola. Assim ela se tornou. Antes da Segunda Guerra Mundial, ela só era vendida em 44 países. Depois, ela tinha passado de 90. A Europa inteira passou a consumir mais. Então, o botão vermelho. A Coca-Cola fez outra coisa também. Em 1931, ela lançou o Papai Noel pós... Noel, Coca-Cola, 1931. Ó, o Papai Noel, antigamente, ele tinha roupa verde, azul, marrom, etc e tal. E, detalhe, eles tinham passado a depressão, porque foi 29, 30, né? Foi períodos ruins. A Coca-Cola lançou para o Natal de 31 esse Papai Noel gordinho, com essa menina aqui, para quê? Mostrar a prosperidade. E claro, obviamente, o pessoal de marketing disse, não, vamos colocar o Papai Noel de vermelho, que é a nossa cor. Isso eu estranhei, porque quando eu cheguei na Alemanha, o que tinha? Eu tinha Papai Noel azul, da Karstadt, Papai Noel verde, do Kaufland, que era a cor padrão dele, tinha o Papai Noel preto, com preto e vermelho e amarelo, que era das farmácias da Deutsche DM, né? Deutsches Markt, porque era a cor da bandeira da Alemanha, né? Claro que o vermelho predominava, mas você via barras pretas e barras amarelas para lembrar isso. E daí eu perguntei, tá, mas o Papai Noel é vermelho? Aí o pessoal disse para mim, olha, Fábio, não era assim até a Coca-Cola chegar. Né? Ele disse, o Papai Noel original, o Krampus, ele era até com a roupa de saco de estopa, aquele marrom. Isso. E aí, a questão do marketing, né? Que trouxe esse Papai Noel vermelho com ar de prosperidade, de abundância, né? Que era o que eles queriam transmitir. Depois de 58 a 60, fizeram no formato de peixe, então só 2 anos, não durou muito. Aí veio a onda branca aqui, ó. Essa é famosa. Então hoje placas aí de bares antigos que receberam essa aí ainda estão valendo na parte vintage muito dinheiro. Aí fizeram a Coke, e a Coke não decolou, depois ela virou Diet. Mas foi algo que a nação americana e o mundo inteiro escreviam cartas e... Mudaram o sabor? Eles mudaram o sabor. Fizeram uma pesquisa, o pessoal gostou do novo sabor da Coke, que depois ficou chamada de Coke Diet, que era para ser mais saudável, menos açúcar, etc e tal. Mas era como se tivesse atacado um dos símbolos, dos pilares da nação americana e até do mundo inteiro. Então eles tiveram que voltar. O presidente disse, olha, várias pessoas vão dizer que isso foi uma jogada de marketing da Coca-Cola. Outros vão dizer que foi um erro estúpido. Eu tenho que dizer para vocês que nós não somos nem tão estúpidos e nem tão espertos. Mas, já que o mercado pediu, voltamos com a Coca-Cola original e mantemos a outra para atender. E, claro, obviamente, dobrou as vendas, porque tinha pessoas que não tomavam porque tem muito açúcar, não posso consumir. Né? E, obviamente, 2003, essa é a real, aí várias ondas aqui. Aí, 2007, voltou a clássica, que é exatamente nesse período ali que teve a mudança. E, obviamente, teve essa aqui dos 125
anos. E aí, claro, fizeram aquela com o nome das pessoas. Né? Vários nomes em vários países, né? Inclusive tem música aqui no Brasil que fala que a pessoa estava lá no bar e tal, tava tudo indo bem, tinha esquecido ela, até que veio a garrafa com o seu nome. Né? Daí desandou tudo. E aí, o Sinta o Sabor. Também. Se pensar em questão de campanha, lembra o que aconteceu depois do 7-1 do Brasil levou da Alemanha? Eles tinham 2 comerciais. Um se o Brasil perdesse e o outro se o Brasil ganhasse. O que foi? Ele assim, não importa se você está triste, o que você quer, Coca-Cola é o sabor da felicidade. Eles fizeram isso. Então, outra marca interessante é a do Windows, que começou, essa aqui é a final, né, até hoje, e ela se confunde com as cores da Microsoft. Hoje a Microsoft evoluiu para ela, certo? O Windows era assim, olha a logomarca da Microsoft. Eles tinham, era escrito Microsoft e tinha assim algo no O apenas, tá vendo? Não tinha nada de especial, não era colorido, né? A ferramenta era assim, eu cheguei a utilizar, você entrava no DOS e depois você escrevia Win para chamar ele, que era só uma ferramenta que você fazia tudo que o DOS fazia, só que você conseguia ver várias coisas simultâneas. Então, janelas, né? Aí eles melhoraram, colocaram um pouquinho de cores, olha só que lindo. Obviamente que você podia usar só um programa por vez, mudava para o outro ficava parado, exceto o relógio, exceto alguma coisa de notícias que estava sendo atualizada. Aqui, obviamente, a costa oeste e, claro, aqui é Seattle, né, Estados Unidos, onde está a sede da Microsoft, que ela saiu de Albuquerque, foi para lá quando ela comprou o DOS e depois comprou a empresa inteira. Aí o Windows NT, esse eu cheguei a usar bastante, né, porque era o que tinha na empresa, a gente tinha mainframe, mas tinha uma rede Windows NT, onde você desenvolvia os programas em COBOL e depois você migrava para o mainframe, porque o custo do PC em relação ao custo do terminal era muito alto. Então você não podia deixar um terminal com pouca utilização. E aí os setores da empresa onde tinha os terminais, as pessoas trabalhavam 2 turnos de 6 horas. Tá? Então era 7 até 1 da tarde, da 1 da tarde até as 7 da noite, com 15 minutos de intervalo, essa galera de segunda a sábado. Por quê? Porque você planilhava todas as informações, até os pedidos que vinham dos representantes, eles já tinham o código dos produtos e a descrição já pré-impressa no formulário contínuo. Ele só escrevia a quantidade, confirmava o valor, confirmava o tipo de forma de pagamento e você recebia a via daquele pedido. Às vezes vinha por fax, era um inferno, que era tudo formulário de 80 colunas, ficava quase que ilegível. Você tinha que pedir para ele reenviar o fax para você poder digitar rapidamente. E aqui, né, a evolução manteve as cores e a ideia de movimento. Esse é o Windows 95, famosíssimo por ter aquele como tela de fundo, aquele leão da montanha, a onça parda, o sussuarana aqui no Brasil. Meu primeiro curso de informática foi em 95. Então era um computador 95, eu me lembro quando chegou a primeira vez em casa. Então é um computador que marcou a vida de muitas pessoas aí da nossa oficina. E, obviamente, o Outlook Express, né? Aí aqui, ó, o Ezinho do Explorer, ó. Essa ideia aqui desse anel é de integração mundial, etc e tal. Vejam que tanto a Apple como a Microsoft optaram sempre por logos
mais discretas em seus produtos. Isso. Bom, outra marca importante é a Nike, que agora está aqui, a ideia do High. Se você olhar, quando ela começou lá na década de 70, ela era o raio e escrito Nike. Depois, o que aconteceu? Em 78, o Nike, aqui tu vê que não tem o Czinho de registrado, né? Aqui ela tem o R do Brasil e o C aqui do... Tá dizendo que tá os dois registrados. Tem uma série da HBO, acho que é HBO, que fala sobre os Lakers. Aí tem um dos caras que é uma sensação, um dos principais jogadores. Aí o cara tinha Nike, ofereceu um tênis com o nome dele da Nike, só que a Nike não era vencida, foi em 72. Isso. Aí ele ofereceu parte das ações. Sim. Só que daí o cara não aceitou porque achou que não ia vir. Acontece. É muito interessante, ele fala assim, depois fala assim, o cara tá perdendo. É a mesma coisa a gente pegar a história, já viram lá o filme que foi feito agora sobre o McDonald's? Né? Os caras faziam os lanches, eram gostosos, etc e tal, mas eles não quiseram explorar. Até que veio o cara que fez a franquia, organizou tudo. Quando eles quiseram, assim, mas eu te ofereci, mas vocês não quiseram. É que hoje ainda tem muito, né, jogador de basquete que eles fazem contrato que tem os tênis com o nome do jogador. Chuteira do Neymar, lembra? É chuteira. Eles fazem. E aí o que acontece? O jogador recebe ela, né? Porcentagem das vendas e elas têm para vender, né? Ó, é igual a do Neymar. Poxa, né? Aqui para o Brasil vende bastante. E aí ela evoluiu, de 78 ela foi para 85, ela ficou com o fundo preto, não mais azul. Né? E, por último, em 95, ela ficou somente o raio. Ela não precisa mais nem ter a palavra escrita, você olha e diz, poxa, está ali. Né? Aí é o seguinte, poxa, professor, como é que eu vou fazer do meu produto uma logomarca? Essa é a pergunta que vocês vão fazer para mim, né? Vamos aplicar uma logomarca aqui? Opa, não é esse aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho Tá, vamos ver se eu consigo fazer sem logar. Criar logo grátis online, eu tinha usado esse. Canvas tem. Aqui, tem que voltar no início, em português. Maravilha. Então, alguém já tem o nome da sua empresa? Ou produto? Não, mas a tua é lá de semáforos. Não. Mas que nome você daria? Vamos pensar no nome agora, vou ter que pensar. Como vocês lembram do filme Jobs? Eles definiram Apple Computer dirigindo o carro entre a Universidade de Stanford, onde eles residiam dentro do campus universitário, até chegar lá no centro, onde eles apresentaram lá para o pessoal da informática. Eles pegaram uma autoestrada e o Steve Jobs pisava para valer, o Wozniak morrendo de medo, daí ele fez Beam Computer, daí o cara disse, não, é nada de StarTech. E aí ele pensando, não sei o que e tal, daí o Steve Jobs, mas olha, que tal Apple Computer, igual a fruta, vamos usar a fruta, o Newton e tal.
Ele tá, mas Apple, você não odiava os Beatles? Apple era a gravadora dos Beatles. Aí ele assim, não tem nada a ver, nós não vamos fazer música. Adriano, alguma? Eu nem pensei nisso, é uma Ó, eu vou usar aqui, ó. eu nem pensei. Zimmermann Soluções Tecnológicas. Usar o teu sobrenome. Sim. Ó. Aí ele vai dando algumas sugestões. Depois você pode modificar. Realizando abstrato, agricultura, arquitetura, automóvel. É. Ó, botou um tubarão aqui. Um galo. Com uma espada. Aí agora nós podemos usar qualquer uma delas. Ó, o que tu acha dessa aqui? Que é uma águia. Vamos escolher essa aqui. E aí a gente pode mudar mais um pouco, olha só. Hã? Legal, né? Ó, foi uma coisa que a gente criou facilmente. Posso mudar, posso... Ah, esse tamanho aqui ficou muito grande. Né? Posso fazer o quê? Dar uma diminuída nele, ó. Ficou meio grandão, ficou fora do... Vou manter tudo dentro do mesmo tamanho. Vamos dar uma diminuidinha nessa aqui, obviamente. Dar uma recentralizadinha. Tá? E agora eu vou mandar baixar. Ó, ele te dá em baixa resolução. Ó, ele quer que envie. Desculpa. Ele manda para cá. Obviamente que eu vou copiar a imagem daqui para ser mais rápido, né? Depois eu te envio lá. E se eu voltar aqui no nosso plano de negócios, né? Vou abrir ele com o Google Documentos só para mostrar, depois eu não vou salvar, né? Ó. Opa. Temos que copiar de volta. Vamos salvar a imagem, né? Vou salvar aqui de novo. Zimmermann Soluções Tecnológicas. Vamos fazer um upload do computador em si. Ó. Aqui.
Viram como é fácil de fazer? Tá? Então, antes de continuar aqui fazendo, eu esqueci só de mostrar uma outra que é bem famosa, que é a marca Shell. Vocês sabem que aonde vai fazer a perfuração de petróleo, normalmente era algum lago seco. Aqui no Brasil, obviamente, é dentro do mar. A Petrobras é a maior, vamos chamar assim, empresa de extração de petróleo em águas profundas. Se vocês olharem, tanto Taió quanto na Lomba Alta, lá em Alfredo Wagner, você tem sítios arqueológicos que você acha essas conchas e outros tipos em abundância, assim, lugares que tá cheio disso. Aqui mesmo, nos que a gente chama de peraus, aqui em cima, aqui, você encontra alguns, não obviamente desse tipo aqui, né? Porque aqui já foi a região onde nós estamos já foi um lago de água doce. Depois ele rompeu ali na região de Lontras e Ibirama e o que nós estamos aqui é naquele sedimento desse lago e o rio passa aqui no meio, né? Disso tudo. O mesmo processo quando você seca uma lagoa, você vai ver que continua vindo uma aguinha na área central dela. Você abriu ela está saindo e ele faz cheio de curvas como é o nosso rio aí. Então, a nossa logomarca da Shell foi a principal concha que eles achavam lá, olhada por esse ângulo aqui. Em 1904 eles trocaram para ela. Aqui no Brasil esse animal é produzido aí na região de Florianópolis, na malacocultura, chama-se vieira, a concha da vieira. Então os povos primitivos era atribuído a comer a vieira e a ostra, tem questões afrodisíacas, comiam bastante para... Então, é diferente de ostra. Ela é parecida com a ostra, só que ela é um pouquinho diferente. Porque é mais ondulado, né? A ostra é mais lisa. A ostra é toda disforme, a ostra se adapta à rocha que ela está. E essa aqui ela cresce diferente, né? Então, se pegar aqui a original, né? Concha vieira. Tá aqui, ó. Essas aqui. Tá vendo? E aí tem várias coisas. Agora o pessoal faz decorações e tal. Principalmente porque lá em Florianópolis eles criam ela em cativeiro limpo, então a concha fica bem inteirinha, né? Ela não sofre com predadores e coisas do gênero. Em 1930 ela ficou bem melhor detalhada, mas veja que até 1930 não tinha cores. Na impressão não tinha cor. Não tinha cor na impressão. A Coca-Cola, mesma coisa. Você vai ver que até 1930 e poucos era pouca coisa que conseguia ter cor, efetivamente. O Papai Noel de 31, sim, mas aí era o seguinte, era um cartaz, não era o rótulo. Né? A gente pegar aqui a Coca-Cola de volta, né? Voltar lá, quando é que ela ficou vermelhinha? Ó, 47. Aí você conseguiu ter a evolução disso, ó. Quando é que ela entrou? 48. Então ela era assim, certo? E eu já conhecia assim, porque eu nasci na década de 70, os postos Shell, e não era um só, tinha vários aqui na região, eles eram assim. Então, ó, aqui eles usavam um fundo, aqui eles fizeram ela sem fundo, né? Até 1995, e aí no final a marca é tão conhecida como a Nike fez, né? Que tira a escrita. A Coca-Cola não tira por quê? Porque a letra é que é o tchan da Coca-Cola, né? Obviamente uma marca ela pode ficar 30 anos sob o domínio de uma empresa, sem poder ser copiada ou chegar aproximado. Por isso que eles vão trocando de tempos em tempos. Então aqui, ó, trocaram com 10 anos, quando era o período de 10 anos, e agora com 25 anos eles
trocaram, e aqui, isso aqui está dos anos 2015, mais ou menos, que eles entraram, né? Sendo que a primeira vez, aquela concha lá estranha, era 1891. Então, voltando aqui para o nosso plano de negócios, nome da empresa, ó, Zimmermann Soluções Tecnológicas. Maravilha. Plano de negócio. Vamos ter que subir um pouquinho, né? Sempre tem que fazer esse ajuste, porque quando eu coloquei a logomarca, ela estava em uma linha, obviamente eu consumi mais 5 para ela dar certo. Ó. Aí você vai botar o endereço, etc e tal. Nome da pessoa, Adriano Zimmermann. Né? CEO, presidente. Aí, telefone fixo, celular, e-mail, tudo que você for preenchendo. Aqui tem que fazer mais uns ajustezinhos, porque tem mais uma parte. Data. Vamos botar hoje. 26/5/22. Então, nesse caso aqui, então, responsável, né, que está sendo como é que é escrevendo isso aqui, Fábio Alexandrini, colocar aqui, professor orientador, tá? Mas se é você que está escrevendo, é você que vai fazer, certo? Adriano, esse aqui é só um exemplo. Quando você for usar o teu, efetivamente, você coloca lá. Bom, estrutura dele. Gente, o sumário executivo é a última parte que eu faço. Mas como, professor, se ele é o número 2? Ora, breve descrição do negócio. Se o número 3 é descrição da empresa, o que acontece? Eu faço, como qualquer trabalho acadêmico, eu faço o trabalho e o resumo é a última coisa que eu faço. Certo? Só que o que eu sugiro? Faz no 3 e já faz reduzido lá no 2, para não perder tempo. Então, o 2.1, quando você preencher o 3. O 4, descrição do seu produto e serviço. Né? Então, você pode colocar isso já aqui no 2.1, porque está na breve descrição do negócio. A análise de mercado, ó, o mercado-alvo, certo? A análise de concorrência, então você já vai estar colocando, e a parte estratégica, ó. Obviamente, uma das mais fáceis de preencher é o 2.6, certo? Que ele fala exatamente o quê? Da equipe. Então veja que ele tem a equipe mais para baixo, na descrição da empresa, só que por que eles fazem esse resumo executivo? Por que o Dornelas propôs isso? Assim como eu faço o Canvas e eu tenho o pitch, que a gente verificou na última oficina nossa, eles são o quê? O Canvas é uma ideia geral, né? Eu tenho ainda aqui os formulários que eu imprimi para vocês. Quem não pegou, eu tenho ainda 3 cópias aqui para você brincar com os seus post-its, né? E você faz o pitch, que é o quê? Um resumo, que é para fazer com que a pessoa, poxa, eu quero ver melhor detalhado esse teu trabalho, né? No caso lá daquele Minas Gerais, teve um campeão do pitch, que foi a moça que falou melhor, que sensibilizou pelo problema e disse, olha, nós estamos desenvolvendo a solução, ponto. Tinha aquele outro que disse, olha, eu já desenvolvi a solução, eu estou testando em 3 clínicas, né?
Mas ele não teve uma desenvoltura boa em convencer o João Klepper. E teve aquele outro rapaz que ele já tinha feito a solução, já tinha o MVP, que é o Minimum Viable Product, ou seja, o primeiro protótipo, e vendido para 3 mil clientes. Não é? Claro que a crítica dele foi que ele exagerou, que ele queria ser a número 1 do mundo, mas as questões financeiras são diferentes pelas regras em cada país. Então o Klepper disse, não, tu podes dizer no máximo, olha, eu vou ser o número 1 do Brasil, beleza? Né? Para você ir para outros países, você vai ter que conhecer a realidade desses outros países, tá? Então, potencialidades de lucratividade do negócio, eu ainda vou ensinar vocês a fazer cálculo de custos, etc e tal. Mas uma coisa importante que nós temos que preencher agora é o quê? Descrição da empresa, descrição dos produtos e serviços e análise do mercado e concorrência. Mesmo que sejam concorrentes indiretos. No caso teu ali, a solução. Não existe nada no mercado igual, mas qual que se aproxima? Por quê? Porque esse que se aproxima, quando ele souber da tua solução, é muito provável que ele vai tentar fazer uma e concorrer contigo. Certo? Qual é o mercado? Poxa, nós temos que ver qual é o tamanho de cidade que a partir daquele tamanho começa a ter semáforo. Porque eu não posso dizer que são as 5 mil cidades, né, os 5 mil municípios daqui. Se nós olharmos, quais as cidades que têm semáforo? Geralmente é acima de 20 mil habitantes. É por aí. Então, Rio do Sul, obviamente, Ituporanga, Ibirama, Presidente Getúlio, Taió, né? E Pouso Redondo, até pela questão do trânsito ali. São as cidades... São prováveis cidades, porque se a cidade ela for bem planejada, não precisaria de semáforo. Sim, mas toda cidade ela começa... Mas no Brasil isso não existe. É que é o seguinte, se a gente for pensar, como é que as cidades foram constituídas? Né? Era aglomerados, era para andar carroça. Então tem até uma história bem legal que diz: quem organizou as estradas, o conceito de estradas? Aí tu vai dizer, quem será o povo? Foram os egípcios? Não, os egípcios não são conhecidos por construir estradas, até porque era areia para tudo quanto é lado. O negócio deles era andar com os camelos lá, romanos. E aí o seguinte, como é que eram as estradas romanas? Elas eram feitas para ir uma biga com 2 cavalinhos, ou até 3 cavalinhos, dependendo do... que era normalmente o comandante ia à frente com os seus cavalos, e o batalhão vinha atrás. E ela era feita para passar um pelotão que ia e outro pelotão que vinha. Resumidamente, ela é feita, né, eles mostraram, é o tamanho a largura de 2 cavalos, né, que era o padrão da biga. Quando tinha mais cavalos lá, que era 5, era só no filme do Ben-Hur, que era para corrida. Eles botavam até 5 cavalos para correr com a biga, mas a biga tradicional era com 2 cavalos, ou então 4, 2 e 2. Né? E, obviamente, o exército vinha marchando, e se tu olhar, cabiam, em média, 5 soldados, um do lado do outro, marchando com seus escudos. Né? Se eles iam para a batalha na frente, se eles estavam só marchando, o escudo vinha nas costas deles, né? Com mais a mochila e etc e tal. E aí o que aconteceu? Na hora que fizeram as carroças, continuaram 2 cavalos. Quando fizeram os trens, né? Os trens, eles foram construídos na largura das carroças.
né? E aí o pessoal brinca que para poder a NASA despachar para o espaço os foguetes eram construídos em alguns lugares, os locais de lançamento eram em outros, eles não podiam ser mais largos do que passasse nos túneis dos trem, porque o transporte era via trem. Ou seja, as coisas mais tecnológicas do mundo continuavam tendo a largura de 2 cavalos. Né? Então, só uma historinha para mostrar o porquê de algumas coisas. Né? Então, temos que fazer análise do mercado, análise dessa concorrência. Né? Lembra que lá no pitch que eu pedi para vocês elaborarem, falava assim, por que vocês são melhores? Então, aquele cara que deu aquela sugestão ali naquele vídeo que eu passei para vocês, olha, ele fez da Uber, né, para poder mostrar. Não é por causa do trânsito, não é por causa do que o táxi é caro, é só uma questão de vantagem competitiva, etc e tal. Foca no quê? O Uber quer levar você do ponto A ao ponto B, né? Isso que ele nem citou, mas tem mais um problema sério. O problema de estacionamento. Rio do Sul está começando a ter esse problema de estacionamento aqui. Se a gente for olhar, por que as principais ruas onde tem comércio, os comerciantes pedem para ter área azul? Não é porque a prefeitura quer, eu quero fazer área azul para ganhar mais. Não, porque quem ganha é a PAI ainda, né? É porque aonde não tem área azul, o pessoal que trabalha, contabilidade, empresas de software, e volta o pessoal do comércio, estaciona o carro de manhã e tira à noite. Se é uma residência, a pessoa tem a sua própria garagem, ela não tá se importando. Mas se é um comércio, poxa, tira o espaço do meu cliente. Inclusive, onde tem tipo farmácia, mercadinhos, etc., eles pedem ainda aquela vaga dos 15 minutos. Por que aquela vaga dos 15 minutos? Que é para o cliente chegar, comprar e já sair. Mercadinho que eu digo pequeno, não um supermercado grande que tem estacionamento próprio e sabe que a pessoa vai levar 1h30, 2 horas para fazer a famosa compra do mês. Né? Mas até isso você vai ter que levar em consideração para o teu negócio. Eu vou fazer um negócio físico. Esse negócio físico, ele permite que eu venda direto para o consumidor. Até porque o que está mais acontecendo agora no movimento das empresas de tecnologia nos Estados Unidos é ter lojas físicas. Não em toda a cidade. Mas esse movimento foi startado por quem? Pelo Steve Jobs. Quando ele criou o conceito da Apple Store. Na verdade, ele criou 2 conceitos. Ele queria ter lojas da Apple para que as pessoas vissem tudo no modelo Apple, lojas com a marca, e tem os revendedores. Beleza, o revendedor usa a logomarca dele, aqui no Rio do Sul tem o pessoal que faz assistência, etc. Ali naquela antiga rodoviária, tem um cara que vende Apple ali, né? Aquela outra gama de produtos, fora obviamente, a Vivo, a Claro, a TIM, a Oi, que tem os aparelhos, mas não é uma loja Apple, não vende o Mac, não vende impressora, não é exclusiva, né? Aquele lá, ele é o seguinte, ele não é exclusivo, mas ele é um revendedor que tem a gama e faz assistência técnica, obviamente. E 2 coisas, ele tinha projetado, o pessoal do design fez uma loja linda, maravilhosa, só que é o seguinte, eles fizeram tudo tradicional. Eles colocaram, aqui só vai as impressoras, aqui só vai os iPhones, aqui só vai os iPads, aqui só vai os Macs, aqui só vai as câmeras e os outros gadgets. O Steve Jobs, quando viu a loja que eles colocaram os produtos, ele chegou e disse, gente, tá errado. Você imagina como ele deve ter falado assim muito queridamente com o pessoal, né? O espírito dele não era muito assim de calma. Disse, vamos ter que refazer tudo. Com data, com propaganda, puderam alterar, porque sabe que ele botava na cabeça e vai acontecer desse jeito. Vai levar mais 3 meses. Vamos repaginar a loja. Sem ter inaugurado.
que ele fez? Ele assim, eu quero que os ambientes deem uma efetiva noção do que é o meu produto. A combinação. Eu quero um ambiente onde o cara tem o Mac, tem o iPhone, tem a impressora, tem os demais gadgets, o iPod, e ele experimente todo. Ele tem que ter a visão de o quarto de um estudante, um escritório do executivo, né? O escritório home office de uma pessoa, ou seja, ele criou diferentes ambientes. Não, eu quero um living também, né? Uma sala de estar. Para quê? Porque a pessoa tem e vai projetar na televisão. O Mac vai ver filmes, vai sair do Mac para a TV. Ele montou esses ambientes diferentes. E mudou o conceito das lojas de imóveis do mundo inteiro, que não faziam isso. Antigamente era o quê? Você chegava na loja de imóveis, os sofás estavam de um lado, as mesinhas estavam do outro, refrigeradores do outro, móveis de cozinha próximo, mas não eram integrados. Hoje você vai nas principais lojas, né? Então, se você olhar aqui no centro da cidade, você tem a Colombo, que agora entrou onde era o Ricardo Eletro, pegou aquele prédio todo que era a antiga Hermes Macedo, criou vários ambientes assim. A Berlanda já era assim, aqueles onde era as Casas Bahias também é assim. Por quê? Porque eles viram que se aproximar esses produtos, você aumenta as vendas. E por que então essas empresas que eram só venda pela internet, até a Amazon está começando a ter lojas, né? Vocês estão vendo lojas físicas da Amazon. Por quê? Por dois motivos. Passa credibilidade. Poxa, eu tenho um lugar onde eu posso ir lá reclamar efetivamente. E o segundo, eu tenho várias pessoas de gerações mais velhas que não têm facilidade com a comercialização online. Por quê? Não dominam a tecnologia. Né? Se eles não dominam a tecnologia, ou seja, eles são analfabetos digitais, como a gente diria, eles precisam que alguém faça por eles. Né? Essa foi uma das grandes sacadas da loja Colombo. Ela foi uma das primeiras aqui do sul do país e tinha concorrentes fortes, que todos eles ficaram de joelhos depois. Que era o quê? Até ela entrar na loja da Ricardo Eletro, ela era, sem mentira nenhuma, um espaço que dava 2 salas de aulas aqui do Instituto Federal apenas. Ela não, só tinha produtos que eles brincavam que era presente de casamento, ferro elétrico, batedeira, liquidificador, coisas que a pessoa podia carregar. O resto eles só tinham de uma única cor de cada um, só que eles tinham os catálogos online, você comprava, e aí eu vi que o vendedor entrava no próprio site. Claro que ele tinha uma senha melhor, né, com mais acessos a descontos, etc e tal, mas a ferramenta de software era a mesma. E detalhe, eles não tinham estoque. Você comprava, eu comprei um ar-condicionado com eles, outro eu comprei na loja americana, e foi o seguinte, comprei com eles, eles pegaram lá da Whirlpool Consul, recebi a informação de que o produto estaria em até 3 dias aqui. Eu comprei numa terça, na quarta de manhã o produto estava chegando aqui no depósito, com aquela vantagem de ter a instalação. Como eu conhecia qual era a empresa de instalação, que o dono proprietário, eu acabei conhecendo ele porque temos o mesmo nome, e num determinado evento fomos chamados, o Fábio, e aí foi eu e ele, e depois a gente bateu um papo. Quando eu soube que chegou no depósito, porque fui acompanhando o pedido, o que eu fiz? Eu peguei meu carro, fui lá, retirei no depósito, avisei o outro Fábio e disse, olha, você pode ir lá que o equipamento já está lá em casa. Estou indo para casa com ele. Ele disse, tem um horário agora, eu peguei mais 7 e pouco da manhã, quase 8. Às 10 horas eu estava lá instalando, à tarde, no meio do calor, eu já estava com o ar-condicionado funcionando perfeitamente
na minha casa. Certo, pessoal? Então, esses aqui são os desafios que nós temos para utilizar. Legal, esse trabalho do Dornelas, ele dá uma explicaçãozinha, tá? Então, isso. Inclusive, ele usa o sinal de maior e menor como se fosse, vocês são da área de tecnologia, o PHP, que é o preencher, né? É claro, vocês troquem a cor da fonte depois, não vão deixar em vermelho, né? Então, aqui, ó, o nome da empresa, por que você escolheu? Olha, nesse caso aqui que eu sugeri, né? Coloquei o sobrenome do proprietário e a ideia de soluções tecnológicas. Tem uma coisa, sobrenome alemão dá noção sempre de quê? De tecnologia mais avançada para a nossa região sul do país inteiro. Na verdade, pega de São Paulo para baixo, onde tem coleção, bom, sempre, ó, a tecnologia alemã ela é superior, né? Então, tem uma vantagem aí. Tipo de negócio, como é que vai ser? Onde vai ser a matriz? Onde vai ser as filiais? E assim por diante. Então, se eu voltar aqui, ó, isso também está na descrição da empresa. Mesma coisa. Tem vários itens. Aqui eu posso fazer maior. Lá em cima, um parágrafo no máximo. Aqui eu posso fazer 3, 4 parágrafos sobre esse assunto. Perfeito, pessoal? Então, por hoje encerramos as nossas gravações da oficina e aí tiramos as dúvidas de vocês, porque não adianta eu estar próximo de vocês falando e não gravar o som.